Ministério da Palavra em Cristo. Contextos históricos. Os nomes bíblicos são uma parte importante da história da Bíblia e da cultura judaico-cristã. Eles refletem as crenças, valores e práticas culturais das pessoas que escreveram e compilaram a Bíblia. Os nomes bíblicos mais antigos são de origem semita, e muitos deles são encontrados em outras culturas da região do Oriente Médio. Por exemplo, o nome Abraão é encontrado em inscrições cuneiformes da Mesopotâmia, e o nome Moisés é semelhante a nomes egípcios. Com o tempo, os nomes bíblicos foram influenciados por outras culturas, incluindo a cultura grega e a romana. Por exemplo, o nome Jesus é uma forma helenizada do nome hebraico Yeshua, que significa Yahvé salva. Significados culturais. Os nomes bíblicos têm uma variedade de significados culturais. Alguns nomes são descritivos, como Adão, que significa feito de terra, ou Sara, que significa princesa. Outros nomes são simbólicos, como Noé, que significa descanso, ou Elias, que significa o Senhor é meu Deus. Os nomes bíblicos também podem ser usados para expressar valores culturais. Por exemplo, o nome Emanuel, que significa Deus conosco, é um nome de esperança e promessa. O nome Miriam, que significa amarrada, é um nome de força e determinação. Aspectos teológicos. Os nomes bíblicos também têm uma importância teológica. Eles podem ser usados para expressar crenças sobre Deus, o mundo e a humanidade. Por exemplo, o nome Yahvé, o nome próprio de Deus na Bíblia hebraica, é um nome de poder e soberania. O nome Jesus, que significa Yahvé salva, é um nome de esperança e salvação. Os nomes bíblicos também podem ser usados para expressar a relação entre Deus e os seres humanos. Por exemplo, o nome Adão é um nome de criação, e o nome Eva é um nome de companheirismo. Aplicações práticas. Os nomes bíblicos têm sido usados de várias maneiras na sociedade. Eles têm sido usados para identificar pessoas, para expressar crenças e valores, e para promover a cultura judaico-cristã. Na sociedade judaica, os nomes bíblicos são frequentemente usados em cerimônias de bar mitzvah e bat mitzvah. Eles também são usados em orações e escrituras. Na sociedade cristã, os nomes bíblicos são frequentemente usados em cerimônias de batismo e crisma. Eles também são usados em orações, hinos e sermões. Os nomes bíblicos continuam a ser populares na cultura contemporânea. Eles são frequentemente usados por pessoas de todas as religiões e culturas. Influências na sociedade da época. Os nomes bíblicos tiveram uma influência significativa na sociedade da época. Eles ajudaram a moldar a identidade cultural e religiosa das pessoas que viviam na região do Oriente Médio. Os nomes bíblicos também foram usados para promover a cultura judaico-cristã. Eles ajudaram a espalhar as crenças e valores da Bíblia para outras partes do mundo. Características que perduram na cultura contemporânea. Os nomes bíblicos continuam a ter um impacto na cultura contemporânea. Eles são frequentemente usados por pessoas de todas as religiões e culturas. Os nomes bíblicos são populares por uma variedade de razões. Eles podem ser considerados bonitos, únicos e significativos. Eles também podem ser vistos como uma forma de expressar crenças religiosas ou valores culturais. Alguns dos nomes bíblicos mais populares na cultura contemporânea incluem: para meninos, David, Daniel, Lucas, João, José, Miguel, Gabriel, Rafael, Samuel. Para meninas, Maria, Ana, Sara, Isabel, Esther, Rebeca, Raquel, Abigail, Helena. Esses nomes continuam a ser populares por causa de sua beleza, significado e associação com a cultura judaico-cristã. Nomes bíblicos masculinos. Abraão. Significado: pai de muitos. Contexto histórico: Abraão é um personagem importante no Antigo Testamento. Ele é considerado o pai do povo judeu. Aspectos teológicos: Abraão é um exemplo de fé e obediência a Deus. Ele foi chamado por Deus para deixar sua terra natal e ir para uma terra desconhecida. Abraão confiou em Deus e foi recompensado com uma grande descendência. Adão. Significado: feito de terra. Contexto histórico: Adão é o primeiro homem na Bíblia. Ele é criado por Deus a partir do pó da terra.
Aspectos teológicos. Adão é um símbolo da humanidade. Ele representa a capacidade do homem de escolher entre o bem e o mal. Abel. Significado. Sopro. Contexto histórico. Abel é o filho mais novo de Adão e Eva. Ele é um pastor e oferece a Deus um sacrifício de animais. Aspectos teológicos. Abel é um símbolo da fé e da obediência a Deus. Ele é o primeiro homem a ser aceito por Deus. Aral. Significado. Ele ilumina. Contexto histórico. Arão é o irmão mais velho de Moisés. Ele é o primeiro sumo sacerdote do povo judeu. Aspectos teológicos. Arão é um símbolo da liderança e da santidade. Ele é o responsável por guiar o povo judeu na presença de Deus. Barnabé. Significado. Filho da consolação. Contexto histórico. Barnabé é um dos primeiros cristãos. Ele é um dos líderes da igreja em Jerusalém. Aspectos teológicos. Barnabé é um símbolo da compaixão e da generosidade. Ele é um homem que sempre está disposto a ajudar os outros. Belém. Significado. Casa do pão. Contexto histórico. Belém é a cidade onde Jesus nasceu. Aspectos teológicos. Belém é um símbolo da esperança e da redenção. É o lugar onde o Messias nasceu para salvar a humanidade. Benjamim. Significado. Filho da mão direita. Contexto histórico. Benjamim é o filho mais novo de Jacó e Raquel. Ele é o favorito de seu pai. Aspectos teológicos. Benjamim é um símbolo da bênção e do amor de Deus. Ele é um homem que é amado por seu pai, e que é abençoado por Deus. Caim. Significado. Ferreiro. Contexto histórico. Caim é o filho mais velho de Adão e Eva. Ele é um agricultor e oferece a Deus um sacrifício de frutos. Aspectos teológicos. Caim é um símbolo do pecado e da rebelião contra Deus. Ele é o primeiro homem a matar outro homem. Daniel. Significado. Deus é meu juiz. Contexto histórico. Daniel é um profeta do Antigo Testamento. Ele é um homem sábio e fiel a Deus. Aspectos teológicos. Daniel é um símbolo da fé e da coragem. Ele é um homem que não teme a perseguição e que permanece fiel a Deus mesmo em tempos difíceis. David. Significado. Amado. Contexto histórico. David é um rei do Antigo Testamento. Ele é um guerreiro corajoso e um músico talentoso. Aspectos teológicos. David é um símbolo da esperança e da vitória. Ele é um homem que vence seus inimigos e traz paz ao seu povo. Eli. Significado. Elevado. Contexto histórico. Eli é um sacerdote do Antigo Testamento. Ele é um homem piedoso, mas que é negligente com seus filhos. Aspectos teológicos. Ele é um símbolo da importância da liderança e da responsabilidade. Ele é um homem que é responsável pelo bem-estar de seu povo, mas que falha em cumprir seu dever. Elias. Significado. O Senhor é meu Deus. Contexto histórico. Elias é um profeta do Antigo Testamento. Ele é um homem de fé e coragem. Aspectos teológicos. Elias é um símbolo da fidelidade a Deus. Ele é um homem que não teme a perseguição e que permanece fiel a Deus mesmo em tempos difíceis. Eliseu. Significado. Deus é salvação. Contexto histórico. Eliseu é um profeta do Antigo Testamento. Ele é um discípulo de Elias. Aspectos teológicos. Eliseu é um símbolo da sabedoria e da compaixão. Ele é um homem que usa seus dons para ajudar os outros. Nomes bíblicos femininos. Eva. Significado. Vida. Contexto histórico. Eva é a primeira mulher na Bíblia. Ela é criada por Deus a partir da costela de Adão. Aspectos teológicos. Eva é um símbolo da feminilidade e da maternidade. Ela representa a capacidade da mulher de gerar vida e de nutrir os outros. Sara. Significado. Princesa. Contexto histórico. Sara é a esposa de Abraão. Ela é considerada a mãe do povo judeu. Aspectos teológicos. Sara é um símbolo da fé e da esperança.
Ela é uma mulher que espera pacientemente por um filho, mesmo quando parece impossível. Rebeca. Significado: laço. Contexto histórico: Rebeca é a esposa de Isaque. Ela é a mãe dos gêmeos Esaú e Jacó. Aspectos teológicos: Rebeca é um símbolo da sabedoria e da discrição. Ela é uma mulher que toma decisões sábias, mesmo quando são difíceis. Leia. Significado: vaca. Contexto histórico: Leia é a esposa de Jacó. Ela é a mãe de 6 filhos, incluindo José. Aspectos teológicos: Leia é um símbolo da fertilidade e da maternidade. Ela é uma mulher que dá à luz muitos filhos, representando a bênção de Deus. Raquel. Significado: ovelha ou inocente. Contexto histórico: Raquel é a esposa de Jacó. Ela é a mãe de José e Benjamim. Aspectos teológicos: Raquel é um símbolo da beleza e da ternura. Ela é uma mulher que é amada por seu marido e seus filhos. Miriam. Significado: amargura ou rebelião. Contexto histórico: Miriam é a irmã de Moisés e Arão. Ela é uma profetisa que liderou o povo israelita no êxodo do Egito. Aspectos teológicos: Miriam é um símbolo da coragem e da liderança. Ela é uma mulher que não teme defender o que acredita, mesmo quando é difícil. Ana. Significado: graça. Contexto histórico: Ana é uma mulher estéril que ora a Deus por um filho. Ela é recompensada com a gravidez e o nascimento de Samuel, que se torna um profeta importante. Aspectos teológicos: Ana é um símbolo da esperança e da fé. Ela é uma mulher que não desiste de seu sonho, mesmo quando parece impossível. Maria. Significado: Senhora soberana. Contexto histórico: Maria é a mãe de Jesus Cristo. Ela é considerada a mãe de Deus. Aspectos teológicos: Maria é um símbolo da pureza e da santidade. Ela é uma mulher que é escolhida por Deus para dar à luz seu filho. Isabel. Significado: Deus é juramento. Contexto histórico: Isabel é a prima de Maria. Ela é a mãe de João Batista, que é um profeta que prepara o caminho para Jesus. Aspectos teológicos: Isabel é um símbolo da fidelidade e da obediência. Ela é uma mulher que cumpre a promessa que fez a Deus. Marta. Significado: Senhora. Contexto histórico: Marta é irmã de Maria e Lázaro. Ela é uma mulher hospitaleira que serve aos outros. Aspectos teológicos: Marta é um símbolo da ação e da serviço. Ela é uma mulher que está sempre disposta a ajudar os outros. Maria Madalena. Significado: mulher de Magdala. Contexto histórico: Maria Madalena é uma das seguidoras de Jesus. Ela é a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Aspectos teológicos: Maria Madalena é um símbolo da fé e da esperança. Ela é uma mulher que não desiste de sua fé, mesmo quando tudo parece perdido. Estes são apenas alguns exemplos dos muitos nomes bíblicos que existem. Cada nome tem sua própria história e significado, e eles podem nos ensinar muito sobre Deus e seu relacionamento com a humanidade.